eu gostaria, nessa manhã, nós falamos de manhã sobre hábitos que transformam destino, e nessa noite eu quero falar sobre vícios, aleluia, vícios que transformam destino, glória a Deus, aleluia. Eu sei que alguns de nós temos, primeiro você tem que entender o que é um vício, né? Um vício é um hábito negativo, né? Um hábito também é um vício, né? Tem pessoas que começam a fazer uma caminhada, e eles começam a pegar o hábito de fazer caminhada, eles começam a ficar viciados. No dia que ele não vai fazer uma caminhada, ou ele não vai para a academia, ele se sente cobrado, o cérebro também cobra ele, né? O vício também, de uma forma negativa, ele começa também de uma maneira devagar, ele começa devagar e ele vai se expandindo, ele vai entrando nas nossas entranhas e fazendo com que a gente, enquanto o vício positivo, ele te alavanca para cima, o vício negativo, ele te joga para baixo. Alguns vícios negativos, beber, né? Tem pessoas que começam a beber um gole para poder acompanhar um amigo, e aí depois ele começa a tomar 2 goles, ele começa final de semana, e aí depois ele começa a 2 dias por semana, e depois começa todo dia. Tem pessoas que não se cuidam, mas de vez em quando ele vai lá e dá uma olhada lá num site de pornografia, ele olha aquilo lá, e a mente dele vai entrando ali uma alegria falsa dentro da mente dele, aí ele entra um outro dia, ele gosta daquilo lá, ele vai entrando outro dia, e quando ele menos espera, ele está com um hábito de entrar e ver pornografia todo dia, e a gente diz que isso é vício. Mas existe também alguns vícios que são positivos na nossa vida. O que é um hábito? Um hábito é aquilo que fazemos repetidamente, de forma natural, quase automática, né? A gente começa assim como quem não quer. Lembra quando quando os nossos pais nos ensinaram a escovar o dente, que dificuldade que a gente tinha para escovar o dente? A gente reclamava muito para escovar o dente. Tem gente ainda que é adulto que ainda não gosta nem de escovar o dente, né? Mas nós às vezes nossos pais perguntavam: já escovou o dente? Eu falei: já escovei. Você não tinha escovado coisa nenhuma. Mas você vai, com o tempo, você vai adquirindo um hábito, adquirindo um vício, que muitas vezes você acorda de manhã, não sei se já passou por isso, acorda de manhã, você vai com o olho fechado, você já sabe aonde que fica a porta do banheiro, você com o olho mesmo fechado assim, dormindo, você vai lá, tateia ali em cima da pia, você sabe qual é a sua escova, qual é a escova da sua esposa, você pega e começa a escovar, né? Porque aquilo ali virou um hábito, algo automático na nossa vida. Então a nossa vida, ela é moldada, ela é feita através de hábitos. Você tem um hábito todo dia de acordar em determinado horário. Tem pessoas que têm hábito de, quando chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem é pegar o controle, né, da televisão, e aí ele fica ali, né, a esposa pergunta para ele: o que você está assistindo? Eu falei: nada. Aí ele fica passando de canal em canal, né? E hoje na minha época você não tinha muita opção, né? Você tinha a televisão. Quem lembra daquela televisão que você tinha que ligar e virava o botão assim, igual o botão de rádio, você fazia tec, aí você ia lá e pá, era Globo e Record, e o SBT entrou depois. Aí você apertava o botão, afundava, igual aqueles, eu nem lembro mais, que colocava fita lá, aqueles tape lá, colocava fita, você apertava, né? Aí entrava lá. Se você quisesse assistir colorido, você comprava você podia escolher a cor que você queria ver a sua televisão. Você colocava aquela tela verde. Quem é da tela verde, né? Uma tela verde que você colocava ali, ou uma tela vermelha, para quem era os mais, né? E aí você assistia colorido lá, você apertava o botão, você sentava, e para não ficar mudando direto, você ficava direto no mesmo canal. Hoje, quando eu ainda vou no Ceará, no interior, ainda a televisão ainda fica num canal só. Por quê? Porque você tinha o hábito de
chegar em casa e de ver a TV. Então nossa vida, ela é moldada por hábitos. Hábitos, ele pode nos aproximar de Deus, ele pode nos distanciar de Deus, ele pode construir um caráter na nossa vida, ou ele pode nos aprisionar em nossas fraquezas. Agora, como é que você adquire um hábito? Como é que você adquire um hábito? Ele começa devagar. Como é que você muda a sua vida? Não espere mudar a sua vida. Se você tem um hábito negativo, não espere mudar a sua vida de um dia para o outro. Comece com passos positivos, pequenos. Alguém disse que uma jornada grande, ela começa com o primeiro passo. Pequenas atitudes faz com que a nossa vida seja uma vida extraordinária. Uma pequena atitude que você toma hoje tem o poder de transformar de uma maneira poderosa a sua vida. A vida, ela é moldada não por grandes decisões, mas por pequenos hábitos repetidos diariamente. Daniel, nós vamos falar sobre Daniel hoje. Daniel é o exemplo de alguém que tinha hábitos, que mudou a sua vida, mudou a sua história. Conta-se que uma gota de água, caindo sempre no mesmo ponto, ela é capaz de perfurar uma rocha. Você já viu aquele ditado que diz assim, ó: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu separei algumas fotos para vocês dar uma olhada comigo. Olha que legal. Isso é uma caverna. Se você olhar do lado aqui, são rochas. Se você pegasse aquele martelo, né, aquela marreta, e tem como é que chama aquele negócio que bate assim, talhadeira, não é isso? Se fosse um homem batendo aquilo, demoraria tempos e tempos. Mas essa fenda, ela foi feita o quê? Por a pancada da água, durante tempos e tempos e tempos. Coloca a próxima foto, Carlinhos. Ficou meio... Isso é o mar. E aqui dentro é uma caverna, que ela foi formada o quê? Com o choque da água na pedra. E aquilo ali vai tirando, vai caindo assim, grão por grão por grão, até se tornar isso. Põe a outra. Olha que maravilha. Tem um buraco em cima e outro embaixo. E isso aqui é tudo uma rocha. Como é que foi feito isso? Não foi feito de um dia para a noite. Não foi feito em uma semana. Mas foi feito em algo que demorou algum tempo. E muitas vezes você quer mudar a sua vida, você quer mudar a sua história, mas só que você não tem a paciência, nem a perseverança para continuar essa mudança dia após dia. Conta-se a história que certo homem, ele decidiu mudar a sua vida com um pequeno hábito. Todos os dias, ao acordar, ele se ajoelhava e orava por 2 minutos. Antes de fazer qualquer coisa, quando ele acordava, ele orava por 2 minutos. 2 minutos é muito ou é pouco? É muito ou é pouco 2 minutos? Depende.
Se você falar para Michael Phelps, que treinava 7 dias por semana, durante 10 horas por dia, se milésimo de segundo faria a diferença para ele bater o próprio recorde, ele ia falar que 2 minutos é muita coisa. Mas se você falar para aquela pessoa que estava ali no leito da morte, e a morte chega naquele momento, se ela falar assim, se 2 minutos é muito ou é pouco, ele ia falar, é muito pouco. Então, depende do ponto de vista. E esse homem acordava todo dia pela manhã e orava 2 minutos. No começo parecia algo sem importância, mas com o passar do tempo, esse simples hábito, ele foi mudando a sua mente, ele foi mudando a sua maneira de pensar, ele foi fortalecendo a sua fé, ele foi enchendo o seu coração de esperança. E alguns anos depois, ao olhar para trás, ele percebeu que esse pequeno hábito tinha transformado não apenas as suas manhãs, mas o destino de toda a sua família. O que começou com 2 minutos de oração, se tornou uma vida inteira marcada pela presença de Deus. Não subestime os pequenos hábitos, não subestime as pequenas escolhas. Romanos capítulo número 12, o verso 2 diz: não se amolde com o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós não podemos se amoldar. O que é amoldar? É quando você pega, por exemplo, um copo, ele tem um formato, e a água, ela tem um formato que o recipiente tiver. Quando você coloca a água numa garrafa, ela vai ter um formato cilíndrico, mas quando você coloca no copo, ela vai ter um formato do copo. E nós não podemos ter o formato das pessoas que não têm esperança lá, das pessoas que não conhecem qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a vontade de Deus na nossa vida. Nós não podemos se amoldar com a cultura desse mundo. Se nós queremos ter uma vida diferente, ter uma família diferente, nós precisamos pensar de uma maneira diferente. E você não consegue pensar de uma maneira diferente quando você não renova a sua mente, quando você não leva o seu pensamento à palavra de Deus, quando você não leva o seu pensamento àquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero ler com você Daniel capítulo de número 6 e o verso de número 10, quando Daniel foi mandado para a cova dos leões. Daniel, quando você pega o livro de Daniel, capítulo de número 1, a Bíblia diz que Daniel, ele foi levado escravo de Jerusalém para a Babilônia. Quando Nabucodonosor, ele invadiu a Jerusalém, ele pegou os jovens, os adolescentes, porque ele queria mudar o pensamento desses jovens, eles queriam mudar a maneira que esses jovens viviam, e queria que eles se moldassem com a cultura babilônica. E Daniel, juntamente com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são levados como prisioneiro. Mas a Bíblia diz que eles fazem uma aliança entre si e uma aliança entre Deus, de dizer: nós não vamos nos amoldar com a cultura babilônica. Nós estamos vivendo aqui, mas nós não pertencemos aqui. E por isso,
por ele ser uma pessoa de mente renovada, por ele ser pessoas que não se amoldavam à cultura da época, a Bíblia diz que eles foram honrados na Babilônia onde eles estavam. E aqui, por eles prosperarem na Babilônia, por eles crescerem na Babilônia, por eles ser respeitados na Babilônia, se criou uma inveja das pessoas que estavam perto dele. E aí fizeram uma trama que conduziu Daniel à morte. E qual que foi essa trama? Fizeram que o rei Dario ele fizesse uma lei que durante 30 dias não se deveria fazer uma oração para nenhum outro Deus a não ser a ele. E Daniel, como tinha um costume, irmão, quando você tem um hábito de fazer algo, não tem como você mudar. Se você não deixar, se você deixar de fazer um dia, a tua mente te cobra. Pergunta aquelas pessoas que já têm o hábito de ir na academia todo dia, no dia que ela não vai, alguma coisa te cobra. Pô, eu poderia ter ido. Quando você tem um hábito de buscar a presença de Deus, o hábito da graça de Deus, no dia que você deixa de falar com Ele, você fala assim: hoje eu poderia ter tirado 2 minutos para falar com Deus. 2 minutos de qualidade com Deus. O verso de número 10 do capítulo 6 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. O que ele costumava fazer? Orar. Orar quanto? 3 vezes ao dia. A Bíblia não diz que era 2 horas que ele orava, 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, 2 horas à noite. Diz que ele tinha um tempo com Deus. E ali ele fez o que costumava orar 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e agradecia ao seu Deus. Olha que vida poderosa. Daniel, ele tinha o costume, ele tinha o hábito de buscar a presença de Deus. E lá no livro de Romanos, que acabamos de ler, Romanos 12, 2, diz: eu rogo pela transformação da vossa mente, para que vocês possam viver, provar qual é a boa, qual é a agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto, neste momento eu quero falar para vocês o que é que eu posso fazer para provar qual é a boa, perfeita vontade de Deus na minha vida. Primeiro, faça da presença de Deus a sua prioridade. Prioridade. Coloque a presença de Deus na sua vida como algo acima de tudo. Pastor, eu não tenho tempo de orar. Irmão, que conversa é essa? Se eu, que eu sou humano, cheio de falha, eu não acredito nessa história, imagina Deus. Sabe qual é o problema, irmão? É que você quer começar grande. É que você quer começar com a torre lá em cima. Começa devagar. Mas começa devagar, mas começa com perfeição. Começa fazendo o teu melhor. Começa tirando 5 minutos. 5 minutos é muito ou pouco? Depende. Depende. Mas se for para buscar a presença de Deus com toda a qualidade, com toda a reverência, concentrando toda a tua força ali naqueles 5 minutos, é algo grande. É algo pequeno que pode se tornar grande.
se for para você orar, sabe, 1 hora, mas com o teu celular de lado, sabe, mexendo, a notificação do celular tocando, e você a cada 5 segundos, você olhando, cara, 30 minutos não quer dizer nada. Mas se for para você ter 5 minutos, 3 minutos, para você dobrar o joelho na sua cama, sem ouvir, sabe, notificação de celular, sem ouvir nada, é você e Deus. Eu prefiro, eu acredito que você também, eu prefiro conversar com uma pessoa 5 minutos, que ela olha nos meus olhos, ela dá toda a atenção, do que 10, 20, 30 minutos, ela não me dando atenção nenhuma, você olhando para ela, e ela não te dando atenção nenhuma. A vontade que dá, é de você se levantar e ir embora. Por quê? Porque ela não está te dando atenção, mas quando ela te dá atenção, 5 minutos que ela te dá atenção, amado, isso faz toda a diferença. 5 minutos, não adianta nada você ficar durante um dia inteiro, uma tarde inteira na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, quando você não dá atenção para eles. É preferível que você fique 10 minutos, mas que toda a atenção, que você não olhe para ninguém a não ser para eles, que você não dê atenção para ninguém a não ser para eles. Se eu quero viver uma vida boa, perfeita, agradável, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar Deus em primeiro lugar, fazer da presença de Deus a prioridade na minha vida. A Bíblia diz que era prioritário para Daniel Deus na vida dele. A Bíblia diz que acontecesse o que acontecesse, Daniel orava 3 vezes ao dia. Não está falando 3 horas, eu acredito que ele devia orar 3 horas, acredito eu. Ele tinha muita coisa para fazer. Era igual Lutero falou assim: olha, eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia, que se eu não orar pelo menos 2, 3 horas de manhã cedo, o meu dia não vai render. Mas eu estou falando para você aqui, na nossa atualidade aqui, olha que eu estou baixando o nível, eu corro o risco de chegar lá no céu e Lutero chegar: ei pastor, o que é isso, Sandrão? Mancada, 5 minutos você vai lá à sua igreja? Aí eu dizer: você não estava na nossa geração, do povo que dizia que não tinha 1 minuto para nada, 5 minutos parecia 3 horas para ele. Eu estava tentando, sabe, criar um hábito na vida deles, para que eles pudessem tomar a decisão de ter um relacionamento com Deus, aleluia, profundo. E algo profundo começa com pequenas atitudes. Eu não sei, sabe, hoje a gente vive uma cultura da lacração, uma cultura que meio que castrou os homens. Mas eu lembro na minha época, quando você ia conquistar uma moça, existiam várias técnicas. Você passava, dava aquela olhada, aí veio, dava aquele, sabe aquele lá do Paulo Ricardo lá, ninguém entende, aquele olhar 43, aquele assim, que de lado já saiu, indo embora, louco por você. Você piscava, olha, demorava um processo, até você criar coragem, ou um amigo seu naqueles bailinhos, né, dos anos 80, empurrar. Aí você dizia assim: quer dançar comigo? Aí você dá 2 para lá, 2 para cá. Durão, 2 para lá, tá saindo, 2 para cá. Aí você dizia, depois que você ia devagarinho, aí você, quando passava o tempo, aí você dizia: quer namorar comigo? Só se for perguntar para meu pai. Era algo que começava devagar. Grandes relacionamentos
Começa devagar. Se eu quero aproveitar, se eu quero desfrutar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É colocar Deus como prioridade na minha vida. Fazer de Deus a minha prioridade. A Bíblia diz que Daniel, ele orava a Deus constantemente. Pode deixar lá, Carlinha, por gentileza. Ele orava a Deus sempre. Ele era acostumado a orar a Deus sempre naquele momento. Virou um vício. Virou algo assim que já fazia parte do DNA de Daniel, de buscar a presença de Deus. Se você quer provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, faça da presença de Deus a sua prioridade. Pequenos hábitos começa no secreto. Olha o que o texto vai dizer. Ele foi para a sua casa, conforme de costume, ajoelhou-se no andar de cima. Ou seja, em segredo, Daniel construiu o seu destino ao escolher a fidelidade a Deus. Quem vence no secreto nunca será derrotado em público. Tentaram derrotar Daniel em público, mas só que Daniel já era vencedor, porque a batalha de Daniel, ele foi vencida no secreto. Você sabe quando foi que Jesus venceu a cruz? Quando ele estava lá no Getsemane. Na cruz todo mundo estava vendo ele lá, olha, está crucificado, mas a batalha de Jesus foi vencido em 2 estágios. Primeiro, a batalha do seu ministério foi vencido no deserto, 40 dias, ele foi tentado de dia e de noite, ninguém estava vendo ali, aleluia, mas Deus estava vendo, ele estava vencendo. Por quê? Porque se você quiser vencer no secreto, você nunca será derrotado em público. Você nunca cairá se você tiver de joelhos no secreto. Fizeram um plano para destruir a vida de Daniel, para derrubar Daniel, sabe, mas você não derruba aquele que caminha de joelho. Você não derruba quem coloca Deus como prioridade na sua vida. Você não derruba aquele que entendeu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não derruba aqueles que têm pelo menos 5 minutos de intimidade completa com Deus, aonde nada mais importa. Se o mundo estiver pegando fogo, eu vou ficar meus 5 minutos com Deus, deixa pegar, depois eu levanto e vou pegar um extintor e apagar esse fogo, mas aquele momento é eu e Deus. Então não existe desculpa para mim, para você, de dizer que não tem tempo para Deus. 5 minutos. 5 minutos por dia sem rolar o feed do Instagram. 5 minutos por dia sem rolar o feed do TikTok. 5 minutos sem olhar o WhatsApp. O mundo não vai acabar se você deixar o teu celular pelo menos 5 minutos e dar totalmente prioridade a Deus. 5 minutos para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Qual é o texto que você está trazendo durante esse dia inteiro hoje, que você leu, que você está meditando e praticando ele? Qual é o versículo? 5 minutos dá para você ler um capítulo da Bíblia. Não é muita coisa. Eu não vou ter dessa geração.
ela não terá desculpa para dar a Deus que não teve tempo, que foi corrida. Quanto tempo a gente fica maratonando uma série e a gente fica viciado nesse negócio? É ou não é? Mas a gente não consegue tirar 5 minutos para buscar a presença de Deus. Quem vence no secreto nunca será derrotado em público. Amém? Segundo, se eu quero provar qual é a boa, perfeita vontade de Deus na minha vida, caminhe com pessoas que afiam a sua fé. A Bíblia diz que quem eram os amigos de Daniel? Eram aqueles que se juntaram e falaram: olha, o pessoal está todo mundo está fazendo aquilo que o rei está mandando, e nós? Não, nós não vamos comer da comida do rei, nós vamos continuar orando. Por quê? Porque talvez quando Sadraque queria desistir, Daniel mais os outros falavam assim: não, vamos junto. Caminhe com pessoas que te levam para próximo de Deus. Caminhe com pessoas que te levam em direção à vontade de Deus. Quem são os seus amigos? Alguém disse que você é aquilo que você é. Você é parecido com as 5 pessoas que você convive. Se você convive com pessoas apaixonadas por Jesus, irmão, você vai ser apaixonado por Jesus. Se você convive, se você convive com pessoas que adoram cantar, você vai querer ser um cantor. Se você convive com pessoas que gostam de tocar, você vai querer tocar. Quem são os teus amigos? Quem são aquelas pessoas que te levam para próximo de Deus? Tiago capítulo 5, verso 16 diz: portanto confessem os seus pecados uns com os outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro afia o outro ferro, um homem afia o seu companheiro. Nós não fomos chamados para andar sozinhos, não fomos chamados para caminhar sozinhos. Precisamos de pessoas, precisamos de amigos, de pessoas que nos aproximem de Deus. Pequenos hábitos exigem constância. No texto de Daniel que acabamos de ler, diz que ele orava 3 vezes ao dia. Mais do que uma devoção, isso era disciplina. Era ser disciplinado, era um ritmo diário que moldou a sua fé. Ei, eu estou desafiando você nessa noite, começa com 5 minutos a partir de amanhã. Existe um poder que a gente fala nas finanças, poder do juro composto. O que é o juro composto, irmão? É aquilo, sabe, aquilo que você, que você em vez de usar ao seu favor, você deixa que outros usem ao seu favor. Por exemplo, quando você compra no cartão, aí você deve lá, sei lá, 200, 500 reais, 1.000 reais no cartão, aí você não paga, beleza, aquele 1.000 já vai o quê? 1.200 no próximo mês. Aí você sabe, pagou, sei lá, 500, tipo 100. Aí vai ficar o quê? Vai ficar os 1.100 mais o juro. Aí vai sempre aumentando e virando aquela bola de neve. Agora, invertendo isso, você vai lá e você guarda um exemplo, 500 reais. No mês que vem, um exemplo, tem 520. No outro mês, o juro vai ser em cima, não em cima dos 500, mas em cima dos 520, vai estar agora 540, e aí vai virando uma bola de neve. Então,
use essa, sabe, quando a gente fala de mentalidade, use essa mentalidade de se eu oro 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos durante o dia, amanhã eu oro mais 5 minutos, depois eu oro mais 5 minutos no outro dia. Quando você chegar no final do ano, meu amado irmão, você tem desenvolvido uma vida de oração. Você vai quebrar paradigma. Eu lembro que uma vez, lá na cidade que eu estava na igreja, eu queria ganhar o filho da irmã Marilene. Cara, coração duro. E aí ele me chamou, vamos. Um dia ele foi lá na igreja e falou assim: pastor, vamos correr comigo. Eu falei: correr é comigo mesmo. Não era não, irmão. Aí eu fui com ele. A volta acho que dava 5 quilômetros, a volta na lagoa mais ou menos. E ele corria inteiro. E aí eu fui um dia, corri, irmão, 100 metros. Falei: Hermes, vai lá que eu vou andando. No outro dia, corri 100 metros e 10. Aí eu fui correndo. Quando chegava sempre no mesmo local, estava marcado lá 1 quilômetro, 500 metros. Quando chegava nos 500 metros, a minha mente condicionava, tipo, está na hora de parar. Está na hora de parar. Mas teve um dia que eu falei, que eu estava correndo assim, tipo, quando eu cheguei lá perto dos 500 metros, a mente falou: hora de parar. Eu falei: não, vou só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí eu fui 1 quilômetro. Aí com o passar do tempo, eu consegui dar uma volta inteira sem parar. Por quê? Porque quando chegava no momento de eu parar, eu dizia: só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu não estou dizendo que nessa jornada de buscar a Deus pela manhã, você precisa ir um pocão de uma vez. Não, vai devagar, vai 2 minutos, vai 5 minutos por dia, vai, mas que aquele momento seja um momento de qualidade com Deus, aleluia, que aquele momento seja um momento onde você crie um pequeno hábito com constância de todo dia. Deus olhar para você e falar assim: eu sei que eu não vou ter muito tempo com Ele, mas eu vou ter pelo menos 5 minutos que Ele vai me dar. Vai ser os 5 minutos perfeitos, vai ser só eu e Ele, sem distração, sem celular, sem televisão, sem música, sem conversar com ninguém. É eu e Ele. Faça de um pequeno momento com Deus algo grande. Seja constante. Comece amanhã, ou melhor, começa hoje, irmão. Esse negócio de amanhã, quando chegar no final do ano, eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer uma dieta. Quantos começaram a dieta e pararam no meio do caminho? Eu vou começar a ler o devocional que eu comprei. Quantos começaram a ler o devocional e pararam no meio do caminho? Meu amado irmão, você precisa ser constante, aleluia, constante. Sabe quem é que vai chegar no céu, irmão? Aquelas pessoas que são constantes. Não é aquelas que foram de uma vez, foram rápido, aleluia, profetizaram de uma vez, pregaram de uma vez, aleluia, falaram em línguas. Não, foi aquelas que foi, sabe, devagarinho sempre. Eu lembro de um desenho animado que eu assisti e ficou na minha mente quando eu era bem pequeno. Era uma corrida dos animais. Aí tinha, sabe, o cavalo correndo, o coelho correndo, os animais tudo ferozes. Deu a linha de partida, todo mundo correndo, pá. E a tartaruga saía devagarinho. Ela dizia, e a frase dela era assim, devagarinho: eu sei que eu posso, eu sei que eu posso. Desse jeito, eu sei que eu posso. Meu amado irmão, eu sei que tem muita gente aqui nessa noite que está desse jeito. Eu sei que eu posso. Não é a velocidade que vai fazer você atravessar a linha de chegada, é a constância, é você não parar, é você todo dia dizer: eu sei que eu posso. Aí ela vai passando, o coelho está assim, e ela vê: eu sei que eu posso, eu sei. O cavalo está, e ela passando: eu sei. Adivinha quem ganhou a corrida? Aleluia. Não adivinha quem não é de Deus, mas quem ganhou a corrida no desenho animado
fui a tartaruga. Aleluia. Eu prefiro ser a tartaruga de ser aquele coelho que só tem tração, só vai de uma vez assim, mas para. Eu prefiro ir devagar. Eu prefiro ir devagar. Eu lembro, alguém, tem umas pessoas que falam que eu sou muito pentecostal. Mas eu lembro quando eu era da Assembleia de Deus, e tinha os mantos lá na Assembleia, no domingo lá, os pregadores iam, quem já foi da Assembleia de Deus sabe, né? Tinha os mantos, o pessoal rodando e tal, né? E falando em línguas e profetizando, e eu ficava assim na minha. Eu sentia a presença, meu coração arder, e aquele pessoal lá profetizava, e eu na minha. E o meu pastor não gostava. Meu pastor, um dia ele desceu do púlpito assim, naquele auê lá, do mistério do culto lá. Ele pegou naquele tempo eu usava paletó mesmo, pegou no meu paletó, me chacoalhou assim, e ele falou assim: Sandro, reage, Sandro. Eu falei: pastor, adora a Deus do jeito que você quiser, eu sei adorar a Deus desse jeito, pastor, deixa. Sabe o que acontece, irmão? Boa parte daquela turma, ninguém está nos caminhos do Senhor mais. Mas eu estou aqui devagarinho dizendo: eu sei que posso, eu sei que posso, eu sei. Tem dia que eu profetizo, tem dia que eu não falo nada, mas uma coisa eu digo, né? É step by step, passo a passo eu vou seguindo devagarinho, e sempre eu vou buscando a presença de Deus. Pequenos hábitos, eles exigem constância. O que você repete diariamente molda quem você será eternamente. Aquilo que você repete em Deus diariamente vai moldar quem você é eternamente. E eternamente eu já estou profetizando devagarinho, não sei que posso, eu serei mais do que vencedor nos últimos dias. Devagarinho, aleluia, eu vou devagarinho dizendo: eu sei que posso, e quando tiver atravessado a linha de chegada, eu vou dizer: aleluia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe por quê? Porque não foi rápido, foi devagar, foi constante, foi devagar. Agora, se você não faz nada, você tem que começar tudo do zero. Durante esse ano aqui, 5 meses atrás, eu acabei trocando de esporte. Eu praticava musculação, aí eu entrei no jiu-jitsu. E aí eu falei, fiquei 5 meses só treinando jiu-jitsu. Quando eu treinava musculação, eu fazia rosca direta com 40 quilos. 20 quilos de um lado e 20 quilos do outro. Rosca direta é você levantar o peso assim, irmão. 40 quilos. Mas eu fiquei 5 meses sem fazer nada. Aí quando foi na semana passada, eu fui. Falei assim: eu preciso ir lá para pegar um pouco de mais força. Porque lá na academia que eu estou indo, desde criança de 10 anos, irmão, até senhorzinho de 70 anos, está todo mundo passando o carro em cima de mim. Aí eu falei: eu preciso pegar um pouco de força. Aí eu fui para lá. E aí o que eu fiz? Peguei lá, já coloquei 15 de cada lado. Quando eu peguei assim, eu nem levantei. Aí eu falei: tirei 5 de um lado, 5 do outro, 10. Nem levantei. Aí eu olhei e disse: e agora, cara? Resumindo, irmão, o que eu consegui levantar não é, sabe, me envergonho de falar isso, foi 5. Aí eu falei para a Sueli em casa, a Sueli falou assim: eu estou levantando mais do que você. Mas antes eu levantava 40, por quê? Porque eu praticava todo dia. E eu deixei, agora eu tenho que começar tudo devagarinho. Mas Sueli, daqui uns dias, vou levantar mais 3, até chegar nos 40 de novo. Por quê? Porque
há um poder. O que você repete diariamente molda quem você será eternamente. É devagarinho, é 5 minutinhos só por dia, buscando a presença de Deus. Depois seus músculos espirituais. Ah, pastor, mas eu orava, lembra? Eu orava 1 hora e passava. Gente, eu lembro quando eu me converti. A gente ia ali para aqueles lados ali, eu não lembro muito bem, mas aquele lado do Vila União, apartamento, a vigília que a gente ficava ali de madrugada, orando a noite inteira. Aí você vai deixando de fazer esse tipo de disciplina. Aí você tem que começar de novo. 5 minutos por dia, 3 minutos por dia. Mas o importante, irmão, pergunta para qualquer professor de educação física. Não é a quantidade no começo que vai fazer você desenvolver, mas é a qualidade de ser feito o exercício de uma maneira perfeita. Não adianta você ficar, sabe, de madrugada lutando lá, tipo 1 hora dormindo. É muito preferível que você fique lá 5, 10 minutos, que seja constante com Deus, mas que seja algo de qualidade. Aí você vai levantando seus pesos espirituais. Amanhã você levanta mais, mas vai no teu ritmo. O pastor fala aqui, não, eu oro, eu leio a Bíblia 2 vezes no ano, cara, aí você fica assim desmotivado. Não, vai no teu ritmo. Eu leio tipo, sei lá, o Novo Testamento no ano, tá bom para começar. O importante é começar. Amém? Terceiro, pequenos hábitos nos fortalecem em tempo difícil. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, aleluia, sabe o que Daniel fez? Ele foi orar. A crise não começou em Daniel na oração, ela apenas revelou quem ele era. Olha o texto, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. A crise revela quem nós somos. A crise revela quem nós somos no secreto com Deus. Quem você é. Aleluia. A crise, ela cria guerreiros. A crise, ela também não só cria guerreiros, mas ela revela quem tem o hábito de buscar a presença. Pequenos hábitos torna o nosso testemunho público maior. Olha o que diz o verso lá. Quando ele soube do decreto, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que era de costume. Pequenos hábitos nos torna nosso testemunho público maior. O que era prática no oculto se tornou testemunho diante de todo mundo. Aquilo que ele fazia no secreto quando ninguém via, as pessoas começaram a observar, começaram a ver. Um hábito que ninguém vê será o seu testemunho, que todos reconhecerão. Aquilo que ninguém vê. Está passando por pressão? Busca a presença. Hoje, quando você for orar, deixa o celular bem longe. Pastor, como é que eu vou saber quando dá 5 minutos? Irmão, quando você vê que já não tem mais comunhão, mais graça, levanta. Ah, mas eu quero saber, porque tem aquelas pessoas que são metódicas, igual a pastora gosta de o horário, o tempo e o que é. Então coloca lá, 5 minutos, coloca para despertar, lá na sala. Fecha os olhos. Entra no teu secreto, que o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Você tem um poder de mudar a sua vida. Você tem um poder de mudar a sua história. Não adianta reclamar.
Se você não está, sabe, aonde você chegou, aonde você está hoje, a culpa, sabe de quem é? Sua. Foi você que trouxe você até aqui. Você tem o poder de mudar toda a sua história. Se você não está satisfeito com o seu corpo, irmão, você pode mudar isso. Se você não está satisfeito com a sua saúde, você pode mudar isso. Durante muito tempo, eu tinha que tomar insulina, por causa da minha glicemia. E aí eu falo assim, cara, eu posso ficar igual o profeta falou, profeta da Bahia, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, reclamando, ou eu posso fazer alguma coisa para mudar isso. O que eu posso fazer? Perguntei para a médica. A médica falou, olha, você tem que tomar insulina, e você tem que fazer exercício, cara, tem que mudar a sua alimentação. Aí eu, beleza, qual é o exercício que eu queimo mais caloria, que me ajuda mais? Eu escolhi uma atividade física. E sabe quanto tempo faz que eu não tomo insulina mais? Porque está controlada, ou quando descontrola é só um pouquinho, aí eu tomo um remédio pequeno, sem precisar da insulina. Faz mais de 4 meses, mas foi uma escolha. Eu poderia dizer para você, olha, que se você precisar de insulina e acabar a sua, pode pegar, que lá em casa tem um monte, mas eu prefiro dizer para você, procure uma atividade física, troque a sua alimentação, deixa de reclamar. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar muito mais, Deus quer que você viva muito mais. Tem muita gente, profetas, homens e mulheres de Deus, que Deus tem algo poderoso para usar ele durante anos e anos e anos, mas sabe o que eles estão fazendo? Eles estão interrompendo o processo de Deus na vida deles. Então, meu amado, pequenos hábitos. Ô pastor, você está falando aqui, amanhã eu quero já levantar e já vou fazer uma caminhada ali no bosquinho, já vou me matricular na academia. Se for matricular, vai lá, não posta nada, só depois que ficar um monte de tempo, que você vai adquirir um hábito. A ciência diz, há um estudo numa faculdade lá de Londres, que diz que foi feito com 96 pessoas, e eles descobriram, para que você adquira um hábito, você precisa de pelo menos 66 dias, dependendo do hábito, porque dependendo se o grau de esforço for maior, vai demorar mais tempo, mas começa devagar, começa com Deus de manhã, cedo, ou à noite, fazendo aquela oração que o Voz da Verdade diz naquele louvor, majestade. Majestade, estou aqui para te adorar, quero exaltar o teu nome. O pessoal pode falar o que for do Voz da Verdade, que eles são unicistas, que eles são, mas os caras têm letra, amém? Mude a sua história, mude a sua vida. Quando Jesus vir buscar, Ele vai trocar o seu corpo, se Ele quiser, mas você vai entregar um corpo bom, saudável, uma vida espiritual, profunda, de adoração com Ele. Eu não tenho o hábito de ler a palavra de Deus com a minha família. Começa lendo 2 versículos e fazendo uma oração. Amém? Faz sentido para você? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você nessa noite. Espírito Santo, coloque a mão no seu coração. Se você quer viver algo extraordinário na sua vida,
faça um voto com o Senhor. Mas voto de tolo não, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Diga para o Senhor: Deus, pelo menos 5 minutos eu vou começar, porque aí já é uma vergonha demais. Já é uma vergonha não ter 5 minutos, né? Aí, sei lá, durante essa semana, durante esse mês, a gente vai olhar para você e vai falar: e aí, 5 minutos? Sim ou não? 5 minutos? Sim ou não? 5 minutos, sim ou não? Espírito Santo, te damos graça neste momento pela tua palavra, Pai. Deus, tudo o que queremos é a tua presença, Pai. Então, ó Deus, muda a nossa mente, muda a nossa vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, queremos ter um momento maior de comunhão contigo, Pai. Queremos, ó Deus, sentir, ó Deus, a tua graça, a presença do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. Senhor, que a partir de hoje a tua graça esteja sobre a nossa vida. Deus, que o Senhor possa nos esperar, Senhor, no nosso lugar secreto, Pai. Que a partir de hoje, ó Deus, a nossa vida de intimidade contigo, ela seja mudada. Que haja uma revolução da tua presença, Pai. Que haja uma revolução, ó Deus, da tua graça sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar 5 minutos todos os dias. Você vai perseverar, porque afinal de contas você não é cavalo nem coelho, é tartaruga. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso. Então, cada momento, quando você falar hoje não vai dar, Senhor, você vai lembrar: eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso. Eu não vou parar. Eu vou perseverar, porque você pode chegar lá na frente e dizer: olha, eu comecei com 5 minutos, mas agora já são 1 hora, 60 minutos com o Senhor. O tempo, Ele é o dono do tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós achamos que nós podemos controlar todas as coisas. No final, tudo que a gente precisa é nos deixar ser controlados por Ele, ser conduzidos por Ele. 5 minutos. Que o Senhor te faça perseverar. Que Ele te encha de graça, de sabedoria. Que Ele te capacite. Que você seja empoderado pelo Senhor. Você recebeu uma palavra profética no coração. Nós recebemos uma palavra profética para a nossa vida. Como tem sido do altar dessa igreja direcionamento, não uma palavra para escutarmos e ficarmos com ela só aqui no campo da mente, mas uma palavra para praticar. É para colocar em ação. Nós somos chamados a ser um povo de ação, não um povo apático. Então, que nos nossos 5 minutos a cada dia, o Senhor fale conosco. Seja um tempo de ouvir a voz de Deus. Seja um tempo de conhecer Ele mais intimamente. Seja um tempo de receber dEle direcionamento para cada situação da nossa vida. Pai, que o Teu amor, que a Tua bondade, que a Sua graça seja conosco. E que nós tenhamos uma semana vitoriosa no Senhor. E na quarta-feira
nós possamos estar aqui declarando que esperança só... Aleluia, dê a paz, receba a paz, dê um abraço no seu irmão.